Olá, muito bom dia! Estamos mais uma vez iniciando mais um Café Teológico nesta manhã. Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui novamente depois de algumas semanas que estive ausente devido ao meu período de férias. E agradeço muito você que está comigo nesta manhã, que está entrando aí através da nossa live também. Você que está através da Web Rádio Pense Nisso no aplicativo. Você também é muito bem-vindo, que bom que você já está conectado, já está ouvindo as músicas da Web Rádio Pense Nisso. E agora você vem comigo, vem estudar a Palavra de Deus nesta manhã chuvosa aqui em nossa cidade, uma chuva maravilhosa, aguardada já durante esta semana. Estamos sendo agraciados pelo bondoso Deus que mais uma vez vem para irrigar o nosso solo, que sempre tanto precisa, dando-nos a certeza e a alegria de que não irá faltar o alimento sobre nossas mesas. Que você possa também, neste momento, pegar a sua Bíblia, que você possa também assentar aí e vem estudar a Palavra de Deus comigo nesta manhã de sábado, acompanhado de um bom café. Como sempre digo, café em uma mão, a Bíblia em outra, a minha já está aqui preparada, o meu café já está aqui também, e você prepare o seu aí. Hoje nós vamos iniciar um estudo na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Você já pode ir abrindo aí a carta aos Hebreus, uma carta bem interessante. Talvez você que já tenha lido ela e talvez não tenha entendido muitas coisas, ou até mesmo leu de uma forma rápida, nós queremos auxiliar você também a compreender o porquê, onde, como, qual a intenção do autor e por aí vai. Então vem comigo, você que está chegando. Quero cumprimentar também o Anderson e a Dayana Dravans, que já estão conosco, dizendo bom dia ao casal, essa família maravilhosa que sempre está conosco também em cada café teológico que aqui transmitimos. Você que está me ouvindo através da Web Rádio Pense Nisso, também possa já nesta manhã estudar a Palavra de Deus. E nós estamos transmitindo a live aqui, para você que me ouve através da Web Rádio Pense Nisso. A live está sendo transmitida na página da Revista Teológica Pense Nisso no Facebook. Aproveite, você que está também e quer assistir também, além de ouvir, pode entrar no Facebook e também assistir a live. Você também pode compartilhar. Eu quero convidar você, meu telespectador que está comigo nesta manhã, compartilhe esta live para que mais pessoas possam também alcançar e ser alcançado pela palavra do nosso Deus. Muito bem-vindo para vocês que estão chegando nesta manhã. Café Teológico desta manhã, deste sábado, primeiro do ano de 2021. Que bom que mais uma vez temos o privilégio de estar aqui e estudar a palavra do nosso bondoso Deus. Vamos então, eu quero, antes de nós iniciarmos o estudo, quero também lembrar a você que você pode, além de baixar o aplicativo da Web Rádio Pense Nisso, o aplicativo tem 4 finalidades. Você ouve a rádio, você também acessa o site da rádio, que é o pensenisso.webradiosite.com, ou você também pode, através do mesmo aplicativo, você pode acionar ali o site da revista, o pensenissoteologica.com, e também usar o mesmo aplicativo como despertador. Então, que você possa também aproveitar, ter no seu celular, dizer e compartilhar com os seus amigos, parentes, dessa grande novidade que já estamos caminhando para um ano da criação da rádio e também do aplicativo. Então fica aí o nosso incentivo para você. Eu quero lembrar também que já está chegando uma nova edição aí, a edição de janeiro, fevereiro e março da Revista Teológica. Você que ainda não é assinante, assine também através do site pensenisoteologica.com. Se você tem alguma dúvida e não está conseguindo fazer pelo site, manda um WhatsApp para o 53999014822. Vamos te auxiliar por ali. Então fica aí o meu convite também para que você possa colaborar com esse trabalho de missão, e ainda mais tendo material exclusivo que vai ser enviado para você, a versão digital pelo e-mail, a versão impressa pelos correios, e assim nós vamos juntos fazendo cada vez mais que a palavra de Deus seja estudada, lida, e mais pessoas também venham a crer no nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, Café Teológico de hoje, vamos iniciar estudando a carta aos
Hebreus, você pega a sua Bíblia, eu já tenho a minha aberta, e o café em uma mão também aquecendo o coração nesta manhã. Se você ainda não tomou, é convidado de fazer neste exato momento. Eu abro aqui a minha Bíblia, você abre a sua em qualquer tradução. É muito importante que cada um de nós possamos também ter uma Bíblia aberta em mãos para estudar. É sempre muito importante estudar a Palavra de Deus, porque é a voz do Senhor que vem para falar ao nosso coração em sua palavra. Por isso que você pode também fazer e estudá-la nesta manhã ou todos os sábados. Aqui estamos de volta para mais uma série de estudos, começando hoje na Carta aos Hebreus. Algumas coisas que eu preciso dizer a vocês a título de introdução desta carta. Carta aos Hebreus é uma carta anônima, não temos um autor, por mais que a igreja antiga até denominou que esta carta seria da autoria de Paulo, mas em nenhum momento há algumas referências com respeito ao autor. Alguns que dizem também que foi Barnabé ou mesmo Apolo que tenha escrito esta carta, mas nós não sabemos, pois era costume do apóstolo Paulo, quando escrevia cartas, ele se identificava tanto no início como no final, ou até mesmo no decorrer da carta, ele se identificava quem era o autor, fazia a sua saudação, ou seja, ele tinha um modo de escrever. A carta aos Hebreus não tem. A quem se destina? A uma congregação na Itália, tudo indica. Mas nós não sabemos ao certo aonde estava esta congregação. E o tema da carta vem tratar com respeito ao assunto que esta congregação estava se esfriando na fé. Isso é muito preocupante e ao mesmo tempo o autor aqui não mede palavras para chamar a atenção, para até mesmo dizer aquilo que eles irão perder se abandonarem a fé. E por isso nós vamos estudar essa carta, porque nós vivemos tempos em que até mesmo muitas pessoas estão esfriando na fé. Muitos estão abandonando também a fé cristã. E este abandonar é muito perigoso. E um dos temas centrais que a carta vai aqui abordar, o perigo de abandonar a fé. E também a necessidade de ficar firme na fé, e vai falar também de Jesus Cristo e do juízo final. Então esta é a carta aos Hebreus. Eu quero lembrar ainda que ela foi escrita em torno do ano 65 ao 85 depois de Cristo, ou seja, é uma das últimas cartas que foram escritas do Novo Testamento. Já disse que não temos um autor, mas o nome diz aos Hebreus porque de fato essa congregação era uma congregação de judeus que tinham se convertido à fé cristã. Eles estavam querendo voltar ao judaísmo, primeira coisa e em primeiro lugar porque eles estavam sendo perseguidos porque eram cristãos. Então eles estavam querendo abandonar ao Senhor Jesus. Essas são algumas coisas que vale nos sempre lembrar, para que a gente possa saber aonde a gente está pisando quando nós vamos iniciar o estudo na carta aos Hebreus. Abra sua Bíblia aí, você que chegou agora. Quero cumprimentar também a Nelly Prestes Souza, nossa querida Nelly, que sempre está conosco. Bom dia, pastor Gabriel. Um abençoado programa para todos nós, de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, assistindo esta transmissão. Há tantos outros que estão conosco também. Deixo aqui o meu abraço. Não esqueça de compartilhar esta live para que mais pessoas também possam estudar a Palavra de Deus semanalmente conosco aqui. Eu quero iniciar, então, hoje vamos passar o capítulo 1 e, por mais que muitas vezes nós falamos, é a carta aos Hebreus, mas o texto da carta não é simplesmente uma carta, mas é um sermão. É um sermão que o autor escreve para advertir, orientar e aconselhar esta igreja que estava, muitos deles, abandonando até os seus cultos, abandonando a forma de viver a fé, como eu já disse, devido à perseguição.
Vamos iniciar no texto. Muito bem-vindo a todos vocês. Temos 8 pessoas conosco neste exato momento. Estamos no Café Teológico desta manhã. Todos os sábados, às 9 horas, nós temos a transmissão. E que bom que você sempre pode estar conosco aqui. Prepare o seu café, abra sua Bíblia em Hebreus capítulos 1. O texto aqui que eu vou usar na NTLH, nova tradução linguagem de hoje, assim está escrito: Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. O autor aos Hebreus ele vai trazer a lembrança, especialmente porque ele está se dirigindo no primeiro momento a esta comunidade que tinha se tornado cristã, mas a sua origem era judia. E a gente vai lembrar o seguinte: esta congregação, ela, por mais que ela tinha sua raiz ainda no contexto judaico, a gente precisa, por isso mesmo, entender por que o autor vai escrever dizendo antigamente. Ele está lembrando lá do Antigo Testamento que Deus falava aos seus por meio dos profetas. E os judeus, eles conhecem muito bem o Antigo Testamento, é a Bíblia dos judeus. E ele vai dizer assim: por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos nossos antepassados. Isso de fato aconteceu. Basta nos ler o Antigo Testamento como Deus falava, usava profetas para também anunciar tanto a sua graça como também a sua lei. Muitas vezes para também advertir ou até mesmo para punir o povo. Antigamente Deus falou pelos profetas. E ele diz no versículo 2: mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Mas nesses últimos tempos, se referindo ao tempo atual, ao tempo do Novo Testamento, nesses tempos em que estamos vivendo, Deus falou a nós por meio de Jesus. E ele vai tratar isso em todo o capítulo 1, dizendo assim que Jesus é a revelação visível do próprio Deus. Lá no passado, Deus falava por meios, Deus falava por meios dos profetas. Neste exato momento que estamos vivendo, Deus falou pessoalmente em seu Filho. E por isso que ele vai tratar aqui que Jesus é a perfeita revelação do próprio Deus. Deus pisou na terra para falar face a face, para falar olhando no olho. E é isso que ele vai dizer. Esta congregação estava querendo abandonar a fé cristã devido à perseguição e inúmeros outros fatores também. E ele vai dizer: espera aí, vocês prestem atenção que Deus veio ao nosso encontro para falar a nós. Não voltem ao passado. Fique aqui com Jesus. Fique aqui porque ele é a revelação visível do próprio Deus. E ainda ele lembra aqui que foi Deus quem escolheu Jesus para possuir todas as coisas e por meio dele que criou o universo. Esse texto ele faz junção com João capítulo 1, lá no Evangelho, em que mostra também que Jesus é igual a Deus. Não é inferior, é tão igual quanto o próprio Deus. O próprio Deus Pai. Deus Pai enviou Jesus para fazer o quê? Para mostrar a nós a sua face. E aí a gente tem aqui ele dizendo assim também: Deus escolheu o seu Filho para possuir todas as coisas, não somente possuir, mas também para mostrar a nós como Deus age com os piores pecadores. Isso sempre vale lembrar. Ele vai mencionar também aqui no capítulo 1 ainda, versículo 3. Ele estava com Deus e era Deus, lembrando ainda o apóstolo João, o evangelista João, mas aqui está dizendo assim: ele estava lá também, juntamente com Deus Pai, criando o universo. Só para que você possa também entender que Jesus Cristo ele não passou a existir, ele sempre existiu juntamente com Deus Pai. Ele simplesmente pisou na terra em determinado momento que Deus achou por bem ele vir à terra. Então a gente precisa sempre lembrar, e até mesmo
colocar em nossa mente, porque muitas vezes a gente acha, e até mesmo parece que logicamente Jesus é inferior a Deus, que Jesus passou a existir em um determinado tempo, a partir do seu nascimento virginal e assim por diante. Mas não, a gente precisa sempre lembrar que nós cremos e confessamos Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus triuno, a unidade na Trindade. Sempre existiram, como aqui o autor diz assim, foi por meio dele que Deus criou o universo. E se a gente voltar ao texto de Gênesis, a gente vai perceber que aquele que criou o universo, ele não estava sozinho. A referência, quando Deus diz lá, façamos o homem à nossa imagem, Deus estava ali com mais pessoas. Ali está um termo no plural, dizendo o seguinte, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam junto lá na criação. Foi por meio dele que Deus criou o universo. Versículo 3 diz, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Vejam bem, o Filho ele tem o mesmo brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Dizendo o seguinte, que tão igual quanto Deus Pai é também Deus Filho, Jesus Cristo. E seguindo assim, mostrando a missão, no versículo 13 ainda, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus vem a esta terra para fazer isso que o autor aos Hebreus diz. Ele vem para purificar os seres humanos dos seus pecados. Esta é a missão de Jesus. Sempre gosto de lembrar, e eu preciso aqui novamente dizer a vocês, Jesus não veio simplesmente para ser um mestre da moral, um exemplo, mas ele veio para ser o nosso Salvador. A missão do Filho é esta aqui, bem dito. Ele veio para purificar os seres humanos dos seus pecados. Não há salvação fora de Jesus. Não é possível. Por isso que Deus pisou na terra em Jesus para resolver o nosso problema. Ele vem em Jesus para purificar os seres humanos dos seus pecados. Após isso, ele vai para o céu e faz o quê? Está ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. E a igreja cristã assim crê e confessa nos seus credos ecumênicos. Temos lá, quando nós confessamos o credo apostólico, nós cremos que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Uma paradinha para cumprimentar aqueles que estão comigo. A Cleia Silveira da Silva diz bom dia Cleia. Noêmia Lucila Schroeder também está conosco novamente. Bom dia, obrigada pastor, eu que agradeço a sua presença, estar comigo aqui. Vejo também outras pessoas que estão conosco, muito bom saber que vocês estão aqui. Café Teológico de todos os sábados, hoje de volta, primeiro do ano de 2021. Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Hoje, na carta aos Hebreus. Abra aí, para que você possa também acompanhar com a Bíblia aberta em mãos. É sempre muito importante. Vamos seguindo, versículo 4. Antes de tomar um café, estamos hoje sendo agraciados com chuva em nossa cidade também, isso é muito bom. E ainda melhor ainda para estudar a palavra de Deus. Enquanto que Deus irriga o solo, nós estamos aqui sentados estudando a palavra do Senhor. Temos aqui então, o versículo 4 segue dizendo então, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus ele não é igual aos anjos. E o restante do capítulo 1, nós temos a grande referência, o autor vai usar 7 passagens do Antigo Testamento, em que vai mostrar que nada do que Deus fez e falou foi igual para os anjos e Jesus. O que Deus falou para o seu filho foi especialmente para o seu filho. E o texto do Antigo Testamento, ou vários deles que aqui ele vai citar, vai dar referência a isso, que Jesus ele não é igual aos anjos. Por mais que até mesmo a Bíblia, isso sempre vale lembrar, a Bíblia também chama Jesus no Antigo Testamento do anjo do Senhor.
Lá está em maiúsculo, uma referência que Jesus também estava no Antigo Testamento, porém com outro nome, o anjo do Senhor. Em Apocalipse, Jesus também é chamado do Arcanjo Miguel. Por que Arcanjo Miguel? E só tem um na Bíblia, um arcanjo apenas. E este é Jesus. Miguel, para quem não sabe, o nome Miguel significa aquele que é igual a Deus. Então, Apocalipse diz assim que o arcanjo Miguel, Jesus, ele lutou contra o próprio Satanás quando assim ele havia se rebelado contra Deus antes ainda de ser o que é. Quando ainda era um anjo portador de luz, ele lutou contra Jesus e Jesus o venceu e expulsou do céu. Então a referência está lá em Apocalipse dizendo que o arcanjo Miguel, o próprio Jesus, aquele que é igual a Deus, lutou com Satanás para expulsá-lo do céu. Mas aqui o destaque é o seguinte: o destaque está falando que Jesus ele não é igual a anjos, ele simplesmente é o Filho de Deus e é igual ao Pai. Cumprimento aqui, José Cruchart está conosco também, muito bom dia, que bom que você está conosco, juntamente sua família, Deus abençoe também. Vamos então adiante, versículo 4 diz assim: assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Ele deu um nome que é superior ao nome deles. O Filho é superior aos anjos. Eu poderia até aqui mesmo encerrar esse capítulo, porque esse capítulo ele vai agora falar disso que antes já mencionei. Jesus não é um anjo. Jesus é Deus, é tão igual ao Pai. O texto, versículo 4, já nos diz claramente: Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e que ele deu um nome que é superior ao nome deles. O nome Miguel, que antes mencionei, que é o nome de Jesus lá mencionado em Apocalipse, é o único nome dado a um anjo apenas e, de novo, o nome Miguel, traduzindo, ele é aquele que é igual a Deus. Vamos no versículo 5. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Esta referência ela está lá no Salmo, capítulo 2, versículo 7, em que o autor aos Hebreus ele está trazendo a referência lá do Antigo Testamento para mostrar essa comunidade que tinha sua raiz no contexto judaico, que conhecia o Antigo Testamento, que estava desanimado na fé cristã, que estava querendo voltar ao judaísmo, está dizendo assim, Deus já escreveu, já disse, e por isso que ele vai citar várias passagens do Antigo Testamento, que Jesus é o filho dele. Ou melhor, que Deus é o filho, Deus tem um filho, que é Jesus. Deu uma confundida aqui. Jesus é o Filho de Deus, é isso que eu estou querendo dizer. Para quê? Para mostrar de novo que não adianta voltar, lembrar que Jesus Cristo é a revelação visível do próprio Deus e foi enviado, prometido e dito também a partir do Antigo Testamento que Jesus é a revelação visível do próprio Deus. E ainda no versículo 5 segue com outra passagem, na verdade a sequência do capítulo 2 do Salmo, versículo 7, e também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Isso é o próprio Deus que diz, por meio do Antigo Testamento, que lá escreve, que Deus se coloca no lugar de pai dizendo, este é meu filho. Estas palavras também aparece no batismo de Jesus, quando Deus Pai aparece em uma voz dizendo assim, este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Então veja que várias referências na Bíblia estão apontando para todos nós que Jesus não é um anjo, não é igual aos anjos, não é um profeta, não é simplesmente um ser iluminado, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Versículo 6. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse
que todos os anjos de Deus o adorem. Veja bem, Jesus é superior aos anjos. O próprio Deus dizendo, esse texto está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43, onde Deus diz assim, que todos os anjos de Deus o adorem. Adorem quem? Ao Senhor Jesus, porque Ele, o Senhor Jesus, é a revelação visível do próprio Deus. Vamos também agora cumprimentar a Rosilane Cruz Charles, está conosco também. Bom dia, pastor. Bom dia. A Neuza também está conosco. Bom dia, pastor. Bom dia também para você. Quero lembrar, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Você abre sua Bíblia e vamos agora para o versículo 7. Pega o seu café também, se ainda não pegou, para que também possa estudar a Bíblia, apreciando um café, seja na sua mesa de manhã, no café de sábado. É sempre importante também. Quando você toma café, nós vamos estudando a palavra do Senhor. Temos aqui então o versículo 7 dizendo assim: a respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Dizendo o seguinte, a função dos anjos. Os anjos estão em todos os lugares. No final, no versículo 14, ele vai ter, podemos até fazer uma junção com este versículo aqui. Qual que é a função dos anjos? Quando diz aqui, por mais que seja de uma forma poética, os salmos, eles têm essa linguagem poética. Deus faz com que seus anjos se tornem ventos. O vento, você sabe que ele sopra para todos os lados e faz o trabalho para o qual foi chamado a fazer. Os anjos têm a sua função também de cuidar e proteger a terra em todos os lugares, em todos os momentos. Então, eles são servidores de Deus. Versículo 8. Mas a respeito do Filho ele disse: o seu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Lembrando de novo, o Filho, tão igual ao Pai, foi dado a ele um reino. Este reino todos nós pertencemos pela fé. Por isso Jesus é o rei deste reino. E nós temos aí então a referência de que este reino, este reinado vai durar para sempre, pois somente Jesus governa o seu povo com justiça. E ainda ele diz, versículo 9, tu amas o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus te escolheu e te deu alegria de receber uma honra muito maior do que a dos seus companheiros. Esta referência está lá no versículo, no Salmo 45, versículos 6 e 7. Tanto a parte do versículo 8 como o versículo 9 também. É uma citação direta lá do Salmo, lembrando o seguinte, lembrando que Jesus veio para inaugurar um reino, o reino que todos nós adentramos pela fé. Este reino é um reino de justiça, onde o rei deste reino é o Senhor Jesus, que todos nós pertencemos quando cremos nele como nosso Salvador. Este reino será pleno e perfeito quando partirmos desta vida, quando Jesus também vier buscar a sua igreja. Então, esta igreja, a quem ele escreve, também já pertencia pela fé a este reino, um reino de justiça, de amor, de paz, mas poderiam perder isso. Esta é a referência do contexto da carta, pois se abandonassem a fé, não quisessem saber de Jesus, estariam correndo o grande risco de não mais pertencer a este reino. Ou seja, em outras palavras, não ir aos céus, também não mais ser herdeiro da salvação. Versículo 10. E as Escrituras também dizem, vejam bem que ele sempre refere-se ao Antigo Testamento, quando ele está dizendo as Escrituras, não o Novo Testamento, aqui ele estava sendo escrito ainda. As Escrituras, Antigo Testamento. Temos lá o Salmo 110, dizendo assim: Tu
Tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as suas próprias mãos fizeste os céus. Versículo 11. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. A referência da eternidade de Deus, por mais que Deus criou céu e terra, mas a palavra do Senhor também diz que a terra e o céu passarão, mas Deus, que é eterno, este ficará. Deus irá criar um novo céu e uma nova terra a partir da segunda vinda de Jesus. Esta referência de que tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus, dizendo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade na unidade, criando tudo e todos, mas este céu eterno um dia irá passar também. Tem o seu prazo de validade diante de Deus também. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre, mostrando a eternidade de Deus, assim como o Filho, assim como o Espírito Santo também. Eles ficarão velhos como a roupa, linguagem poética, dizendo também que a terra vai ficar velha. A terra vai acabar, assim como uma roupa usada, né, fica velha, assim também a própria planeta Terra irá um dia ficar velho e acabar. Ainda segue dizendo nesta intenção, versículo 12, tu os dobrarás como se dobra um casaco e serão trocados como se troca de roupa, mas tu és o mesmo e a tua vida não tem fim. Dizendo que Deus ele vai dobrar esta roupa usada, se referindo aqui ao planeta Terra, porque chegará um momento que também ficará velho. Velho no sentido de que ele irá acabar. Assim como uma roupa, quando você muito usa, também irá ter o seu fim. Mas Deus é eterno, mas tu és sempre o mesmo e a tua vida não tem fim. Esta referência está falando de quê? Eu estou falando do Filho, que é tão igual a Deus. Jesus é igual a Deus e Ele estará por todo sempre governando neste reino no qual nós pertencemos pela fé. Versículo 13. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, lembrando de novo, por isso da referência dos anjos, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os meus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. O lado direito de Deus, somente Jesus está. Lembrando de novo, pois Ele é igual a Deus. Ele tem o mesmo poder, glória, eternidade, honra que o próprio Deus. Por isso que Ele nunca disse a um anjo, mas disse sim ao próprio Filho, dando a nós a entender que Jesus é Deus. Versículo 14. Então, o que são os anjos? Uma pergunta que você talvez esteja até mesmo se perguntando. A resposta está no mesmo versículo. Olha que bonito o texto. Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. O que os anjos são? Servidores de Deus. Estão servindo a Deus e estão subindo e descendo entre céu e terra para cuidar de nós. O texto diz assim, Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Eu gosto muito de estudar a teologia dos anjos, porque a gente sabe que não é só um anjo, mas existem vários milhões e milhares de anjos que estão a serviço de Deus, foram criados por Deus, não sabemos qual momento da criação que foram criados, mas são espíritos ministradores que estão servindo a Deus. Eles aparecerem algumas vezes a pessoas em figura humana, mas eles não têm um corpo como nós temos, por isso que nós não os vemos, mas eles estão servindo a Deus. E especialmente Deus os deu para cuidar da criação. Então eu aqui tenho anjos comigo e você também tem anjos consigo. Lembrando que eles estão para cuidar
para orientar, para expulsar também o inimigo, que muitas vezes vem para tentar. Então, lembre-se, onde quer que você esteja, você também é acompanhado pelos anjos que Deus envia para cuidar de você. Anjos são aqueles espíritos ou ministros que servem a Deus. Uma outra tradução diz são ministradores que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar aqueles que vão receber a salvação. Especialmente aos cristãos, eles têm anjos que os guardam em todos os momentos. É uma bonita referência, lembrando também do trabalho dos anjos. O que tivemos aqui? Nós tivemos falando especialmente com respeito àquilo que já antes mencionei, mas aqui eu quero recapitular. Mas antes de eu recapitular, eu quero cumprimentar aqueles que chegaram agora e deixar o seu comentário. O Guido Tom está dizendo: Deus abençoe o vosso trabalho de levar a palavra de Deus através de mais este meio de comunicação. Muito boas palavras, obrigado também, Guido. E a Irene Prestes dizendo: bom dia, pastor Gabriel, da Congregação da Redenção de Pelotas. Estou assistindo. Que bom que você está conosco, Irene, de novo aqui neste momento. Nós encerramos aqui o capítulo 1 de Hebreus, mas eu quero lembrar ainda, para que você que chegou mais para o final possa ter um breve resumo também daquilo que aqui nós falamos. Baseado no texto da carta aos Hebreus, capítulos 1, o autor faz uma referência de que Deus antigamente falava por meio dos profetas, mas neste momento, os tempos em que estamos vivendo, a igreja cristã vive o tempo do Novo Testamento, Deus falou por meio do Filho. Por isso que Deus pisou na terra para falar a nós. E esta referência, ela segue em todo o capítulo 1, dizendo assim que Jesus é a revelação visível do próprio Deus. Como é que é Deus? Como é a face dele? Como que ele age? Olha para Jesus. É a revelação visível de Deus. E ele não é igual aos anjos, mas ele é superior aos anjos. Mostrar de novo que ele é o próprio Deus encarnado. Por isso que o autor usa 7 referências do Antigo Testamento para já mostrar assim que Deus já disse várias vezes, em várias passagens, coisas que ele não disse a anjos e não disse a nenhuma outra criatura. Ele disse somente isso ao seu Filho, dizendo a ele ouvir. Jesus Cristo é o próprio Deus. Por isso não abandone. Esse é o conselho que ele quer dizer. Não abandone o Senhor Jesus, achando que foi simplesmente um desvio de pensamento, ou até mesmo não abandone porque talvez era alguma heresia. Porque o que está em jogo aqui era que muitas pessoas estavam desanimando na fé, desanimando de crer e confessar Jesus como Salvador, devido às muitas perseguições que estavam sofrendo. E aí o conselho é: veja o que Deus já falou com respeito do seu Filho. Ele não disse isso para um anjo, não disse isso para outra criatura, mas ele disse ao seu Filho. Por isso, de novo, lembra, a ele ouvir. Fica firme, independentemente daquilo que aconteça. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. E ele explica no final o que são os anjos. Eles são inferior a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São ministros que servem a criatura. Servem aqueles que irão herdar a salvação. Ou seja, serve a cada um de nós. Serve aos filhos de Deus que irão receber a salvação. Eu espero que você tenha entendido esse estudo de hoje. Espero também que você tenha compreendido o recado do capítulo 1. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, é muito importante também, para que a gente possa ajudar a esclarecer, seja até mesmo nos comentários, ou você que está me ouvindo através da web rádio Pense Nisso, deixa aqui meu WhatsApp 53999014822, para que você possa também mandar a sua dúvida lá, caso você tenha ficado. Ok? Muito bom! Encerramos aqui então esse estudo nesta manhã.
E lembrando que semana que vem a gente segue, agora vamos entrar no capítulo 2 a partir da semana que vem. Sempre lembrando assim, se você gostou, compartilhe na sua rede social. É muito importante que as pessoas estudem a palavra agora cada vez mais. Sabemos que cada dia estamos mais próximos da vinda do Senhor, então não deixe de compartilhar. É apenas um clique. Esta é a maneira, nesses tempos pós-modernos, que nós temos de também testemunhar. Você não precisa ir na casa ou pessoalmente entregar um panfleto, mas você agora só faz o seguinte, você clica, compartilha. E isto é a forma que nós temos agora para também testemunhar aquilo que cremos, aquilo que confessamos. Desejo a todos vocês um rico e abençoado sábado, para nós aqui com essa chuva maravilhosa. Aonde quer que você esteja ouvindo e assistindo, seja agora ou até mesmo depois no YouTube, será postado também, que você que estiver me assistindo lá no YouTube, é muito bom também que você possa estudar, compreender, crescer também na graça do nosso Senhor Jesus. E fica firme, independentemente daquilo que aconteça. Continue sempre firme estudando a palavra e nunca se esqueça, Jesus é teu Salvador, Ele veio para que você pudesse também um dia morar com Ele no céu. Leve isso no seu coração nesta manhã e neste café teológico que aqui nós encerramos. E desejo mais uma vez as bênçãos do Senhor a cada um de vocês. Fiquem na paz do bondoso Deus. Até sábado que vem. Não se esqueça de compartilhar. Um grande abraço a todos vocês.